Então, boa tarde, meus amigos. Aqui adaptando um dos textos do. Fazendo algumas observações sobre ficção e história em George Orwell. Então, o Big Brother, no George Orwell, Big Brother que inspira o programa de televisão, é um personagem do romance 1984, 1984, George Orwell. E o que acontece nesse romance? Então tem o Winston, que é uma figura que é oprimida, né, nesse contexto do romance, e ele tem como aliado indireto Goldstein, que é inspirado em Trotsky, e o grande irmão, evidentemente, ele que é o líder opressor, é inspirado no Stalin. Então, assim, ó, o que a gente pode supor aqui? Esse romance ele tem em comum com as ideias do Trotsky o fato de que é o enredo da revolução traída, né? Ao invés de libertar, é uma opressão. E o país se chama Pista de Pouso 1, que seria a Inglaterra, onde venceu o Sócim, que é uma versão do socialismo de Stalin. Se fosse um socialismo libertário, igual o George Orwell dizia que queria apoiar, não seria um futuro sombrio, né? Então, interessante, algumas coisas que eu pontuo. Que existia um minuto de ódio, né, em que o Goldstein falava para as massas. Interessante, assim, o dissidente falar para as massas, né? E que mensagem o dissidente teria? Olha que interessante. O diafragma, um trecho do romance. O diafragma de Winston estava contraído. Ele era incapaz de olhar para o rosto de Goldstein sem ser invadido por uma dolorosa combinação de emoções. Era um rosto judaico chupado, envolto por uma vasta lanugem de cabelo branco e munido de um pequeno cavanhaque. Um rosto inteligente, apesar disso, por alguma razão, inerentemente desprezível, onde se equilibrava um par de óculos já perto da ponta. Parecia a cara de uma ovelha, a voz também tinha a qualidade algo ovina. Goldstein bradava com seu discurso envenenado de sempre sobre as doutrinas do partido. Um discurso tão exagerado e perverso que não servia nem para enganar uma criança, e ao mesmo tempo suficientemente plausível para fazer com que o ouvinte fosse tomado pela sensação alarmada de que outras pessoas menos equilibradas do que ele próprio poderiam ser iludidas pelo que estava sendo afirmado. Goldstein atacava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia imediata celebração da paz com a Eurásia, defendia a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora traída. Então, Revolução Traída é o nome do livro de Trotsky. Não por acaso, Trotsky é um inspirador desse livro. Agora vejamos as críticas de Trotsky. Agora, então, críticas de Trotsky. Vamos supor que isso que chegasse às massas, né? Esse tipo de crítica chegasse às massas, né? Alguns textos de Trotsky. A política na direção atual, o pequeno grupo de Stalin está levando o país a toda velocidade a crises perigosas e ao colapso. Cartas para membros do Partido Comunista da União Soviética, março de 1930. A crise iminente da economia virá inevitavelmente no futuro muito próximo, fará ruir a lenda açucarada de que o socialismo pode ser construído em um único país. E não temos nenhuma razão para duvidar de que ela deixará muitos mortos. De que o socialismo poderá ser construído em um único país é uma observação minha. A economia soviética funciona sem reservas materiais e sem cálculo. A burocracia descontrolada desvinculou seu prestígio com a acumulação subsequente de erros. É iminente uma crise na União Soviética em seu cortejo de consequências tais como a falência de empresas e o desemprego. Os operários famintos da União Soviética são satisfeitos com as políticas do partido. O partido está insatisfeito com a direção. O camponês está insatisfeito com a industrialização, com a coletivização, com a cidade. Então, artigo em Militant, Estados Unidos, 4 de fevereiro de 1933. O primeiro choque social, externo ou interno, levará a sociedade soviética atomizada à guerra civil. A União Soviética e a Quarta Internacional, 1973. Seria infantilidade pensar que a burocracia de Stalin pode ser removida por meio de um partido ou congresso soviético.
Os meios normais constitucionais não são capazes de remover a elite dirigente. Eles só podem ser compelidos a ceder o poder à vanguarda autoritária pela força. Boletim de oposição, outubro 33. A crise política converge para a crise geral que está avançando gradualmente. O assassinato de Kirov, 1935. Então, isso está em Hauptbach, 2013. Aí eu pergunto aqui. Assim sendo, se Stalin era o grande irmão, imagine uma crítica pública ao grande irmão na voz de Goldstein, pregando abertamente o assassinato e remoção violenta do grande líder da Oceânia. Seria viável que um Estado totalitário transmitisse mensagens como abaixo às massas? Lê-se o teor violento das críticas? Sendo as críticas de Trotsky semelhantes a essas, é bem difícil supor que pudesse ser apresentado em circunstâncias tais como os 2 minutos de ódio citados em 1934, pois um Estado totalitário não as toleraria. Mas de onde falaria Goldstein até o país onde vive Winston? O narrador onisciente dessa narrativa faz o mesmo que o aparato estatal que combate Winston. Investiga seus pensamentos, vigia, descreve suas atividades, por isso o texto transmite essa forte sensação de opressão. Então, não é interessante essa observação? É um romance histórico, né? Eu acho bastante importante a gente observar que ele é inspirado na Revolução Traída também, que é o enredo de A Revolução dos Bichos, e esse mesmo cita a Revolução Traída, né? E nesse romance, o futuro é um socialismo opressivo, que é o socialismo inglês, a Inglaterra com esse nome coisificado de pista de pouso 1, e o Big Brother como Stalin, e Goldstein como Braunstein, que é Lev Davidovich Braunstein, que é Trotsky. Então, boa tarde, amigos.